bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa com o tema dos 10 mandamentos da lei de Deus. Hoje será o 6º mandamento, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, deixar seus comentários, compartilhar com seus amigos, porque isso me ajuda, ok? Obrigada! Hoje, o 6º mandamento da lei de Deus é não pecar contra a castidade. Mas o que é castidade? Este é o sinal de castidade. Mas o que isso significa? Eu vou explicar. Por exemplo, eu vou na casa de algum amigo ou de algum parente, namorado, e lá a gente começa a conversar, a bater papo, e aí chegamos ao assunto, um assunto sobre nudez, sobre pornografia. Este é o sinal de pornografia. Ou a gente começa a conversar sobre sexo, conversamos falando piadas, né? Conversando coisas que não são puras. Conversas que não agradam a Deus. Mais um exemplo. Eu vejo um homem, né? Vejo uma pessoa, um homem, e aí eu olho para ele, nossa, que vontade de fazer sexo com aquele homem, de namorar ele, vontade de fazer coisas pornográficas com ele. Eu olho ele e já começo a desejá-lo. Mesmo sendo solteiro ou, né, casado, eu não sei. Porque isso também é um pecado contra a castidade. Não podemos olhar uma pessoa e desejá-la tendo sexo com ela, se unir a ela. Vontade de fazer essas coisas. Isso é pecado também, eu olhar uma pessoa e desejar ela carnalmente. Isso é errado. Um outro exemplo. Você já leu ou assistiu, ou até mesmo no celular, no computador, assuntos pornográficos, de nudez, de sexo? Você já viu, já leu, né? Ficou lá lendo, vendo, assistindo a filmes assim? Não pode também. É um pecado contra a castidade. Um outro exemplo. Se você tem livros, filmes guardados dentro da sua casa. Por exemplo, eu tenho lá um livro pornográfico. Tem imagens de pessoas nuas. Tem imagens nesse livro. Tenho filmes guardados dentro da minha casa. Não pode, não precisa ter guardado. Você precisa pegar tudo isso e jogar fora. Não pode guardar nada disso. Isso é pecado, você ficar guardando. Porque, por exemplo, se eu guardo, aí eu tô lá na minha casa sozinho. Aí eu tô procurando alguma coisa para fazer, não tenho nada para fazer. Aí eu lembro, eu tenho aquele livro que tem imagens de pessoas nuas, né? E aí eu lembro dele. Aí eu pego e começo a ver aquelas imagens. Lembro que eu tenho filme, começo a assistir um filme pornográfico. Isso também não pode. Não podemos guardar nada dessas coisas. Precisamos jogar fora, descartar ou até mesmo queimar, não sei. Precisa ser jogado fora, né? Não pode guardar. Outro exemplo, eu estou sozinha e eu começo a ter pensamentos. Pensamentos sobre sexo, pensamentos de nudez,
pensamentos pornográficos, e aí eu vou começando a sentir algo bom dentro de mim com aqueles pensamentos, eu vou gostando, e aí eu vou imaginando, vou aceitando aqueles pensamentos e vai me dando uma sensação boa de imaginar coisas pornográficas com alguma pessoa, uma pessoa bonita, e eu vou imaginando e eu aceito aquele pensamento. Pronto, aceitei, pronto, pequei. Isso é um pecado, porque eu comecei a pensar coisas erradas. Comecei a pensar, mas eu não parei, eu não cortei esse pensamento, não parei, né? Eu precisava ter cortado esse pensamento, ter parado com ele, ter mudado o pensamento, né? Comecei a pensar coisas pornográficas, coisas de nudez, de sexo, eu corto. Muda o pensamento. Muda para coisas do céu, para coisas que agradam a Deus, de Nossa Senhora. Muda esse pensamento. Porque se eu fico ali naquele pensamento, eu vou ficando, eu vou imaginando, pronto, eu já pequei. Mas se o pensamento ele chega e eu corto, eu não pequei, entendeu? Né? Porque eu cortei, eu parei com aquele pensamento errado, certo? Então comecei a pensar coisas erradas, né? Veio aquele pensamento, aquele pensamento pornográfico, de sexo, de coisas erradas. Comecei a pensar, eu paro, eu mudo. É bem melhor, porque aí você evita o pecado. Um outro exemplo. Eu conheço uma pessoa. E aí eu vou até essa pessoa, encontro ela, cumprimento ela. Oi, tudo bem? E aí eu vou dar um abraço nessa pessoa. Mas o meu abraço que eu quero dar nela é um abraço mais sensual, é um abraço de segunda intenção, não é um abraço simples, não é um abraço de amigo, um abraço normal. Não, não é. Eu começo a pegar nessa pessoa com vontade, com desejo, eu quero tocar nela, sentir o corpo dela nesse abraço, né? Pego ela com desejo. Então não é só um simples abraço, né? De amigo, um simples beijo, não é. Eu começo a ver aquela pessoa e aí eu já começo a querer abraçar ela tendo desejos no meu pensamento, desejos de sexo com ela, desejos errados. Então, se você já fez isso é um pecado, né? Não pode eu encontrar uma pessoa e aí essa pessoa ela não é meu marido, não é meu esposo. Aí eu vejo ela e abraço ela com desejo, né? Querendo tocar ela de um jeito diferente. Isso é errado, não pode. Isso também é pecado contra a castidade. Então, cuidado, né? Vai encontrar alguém, algum amigo, né? Não sei. É normal, um abraço normal, um oi normal, um toque normal, né? Simples. Mais um exemplo. Você que é mulher, já praticou masturbação? Isso é pecado também. Ou um homem praticar masturbação? Isso também não pode. Mesmo assim, você pensar, é meu pecado, eu mesmo estou pecando sozinha, não tem problema nenhum. Eu estou sozinha mesmo. Não pode. Precisa entender que nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, é ele que habita em nós, em nosso coração. Lá no passado, quando nós nos batizamos, o Espírito Santo, ele veio morar em nós, ele veio morar dentro de nós. Por isso que não podemos praticar a masturbação, né, masculina ou feminina. Isso não pode, isso é errado. Precisa parar com esse pecado. Então você tem que pensar, nossa, eu tô sozinha, me deu uma vontade de ir lá pro meu quarto, e aí eu começo a me masturbar, né? Aí eu lembro, não, eu tenho que parar com isso, não posso fazer isso. O Espírito Santo mora dentro de mim, não posso. Eu preciso me alegrar junto com o Espírito Santo, né? Eu preciso parar com esse pecado, não vou praticar isso.
Então, se você já praticou ou pratica ainda esse tipo de pecado, é preciso parar, porque também é um pecado contra a castidade. Um outro exemplo também contra a castidade é: você já teve desejos de homossexualismo? Este é o sinal, homossexual. Isso também não pode, né? Um homem namorar um outro homem. Não, não pode. Também de lésbica. Este é o sinal, lésbica. Isso também não pode. Um homem junto com outro homem namorar. Ou uma mulher junto com outra mulher namorar. Não pode. Porque Deus, lá no passado, quando Ele criou o homem Adão e criou a mulher Eva. Deus não criou só homem e Deus não criou um monte de homens no mundo. Ou um mundo só feito de homens. Não. Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. Entendeu? Por isso que não podemos nos unir. Né? O homem namorando homem, ou mulher namorando mulher. Isso é errado. Homossexualismo e lésbica não é certo. Isso é errado. Precisa parar com essa vida. Pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus para te ajudar a parar com essa vida errada. Pedir ao Espírito Santo desejar parar com isso. Ele vai te ajudar, né? Você quer fazer a vontade de Deus, então peça a Deus, peça ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar sim a parar com essa vida errada. Você precisa procurar um namoro certo, um casamento certo. Não pode, porque isso também é pecado contra a castidade. Um outro exemplo de pecado é poligamia. Este é o sinal de poligamia. Poligamia é um homem que ele tem várias mulheres. Ele é casado com várias mulheres. Isso também não pode. Ou uma mulher que ela tem vários maridos, ela é casada com vários homens. Isso também não pode. Porque Jesus já explicou, Jesus já disse que o homem, ele vai se casar com uma mulher só. Não pode ser casado com um monte de pessoas, não pode. A única pessoa que pode casar de novo é que se, por exemplo, meu esposo ou minha esposa morre, aí eu posso me casar de novo, né? Morreu. Aí sim, eu posso me casar, não tem problema nenhum. Agora, se eu já sou casada e aí eu caso com outra pessoa e vou casando com um monte de pessoas, né? Vou viver junto com esse monte de pessoa? Não, isso é errado, não pode, é pecado. Então precisa também parar com isso, porque isso não agrada a Deus. Deus deseja uma vida certa para vocês e não errada. Um outro exemplo de pecado é um pecado muito feio. É orgia. Este é o sinal de orgia. Orgia. O que significa esse pecado? É sexo com muitas pessoas, sexo em grupo. Isso é um pecado. Não pode. Lá chamar um monte de gente, né, homem, mulher, todo mundo junto e praticar sexo ali, todo mundo fazendo sexo junto em grupo, né, todo mundo junto, misturado, as pessoas ali tudo junto, não pode. Isso é pecado também. O Espírito Santo que mora dentro de você isso é muito sofrido, isso é muito ruim,
precisa parar com isso. O Espírito Santo não se alegra com isso. É um pecado contra a castidade, é um pecado contra a pureza. Isso pode levar você ao inferno. Você pode perder a sua alma de ir para o céu. Então, cuidado. O 6º mandamento da lei de Deus, ele tem vários pecados. Mas eu expliquei alguns principais para vocês. Porque se eu fosse explicar tudo aqui com detalhes do 6º mandamento, esse vídeo ia ficar ainda mais longo, mais demorado. Mas só de ter explicado esses, eu acredito que você já conseguiu entender. E dá para você pensar quais os pecados que eu já pratiquei ou que eu preciso parar. Agora você faça um exame de consciência, pensa. Quais os pecados eu preciso parar ou já pratiquei? E pedir perdão a Deus para poder salvar a minha alma, antes que a minha alma se perca no inferno e eu perco a minha vida eterna. Agora peça ao Espírito Santo discernimento, ajuda, para clarear os seus pensamentos e mostrar os pecados que você precisa evitar e parar, ok? Foi um prazer, de verdade, estar aqui com vocês. Compreendermos juntos. Se caso você tiver dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ler, vou responder. Tá bom? Muito obrigada. E não se esqueça, se precisa de confissão, vá lá. Vá lá. Se caso você tenha algum pecado contra o 6º mandamento, procure a confissão. Procure o sacerdote, né, para receber a absolvição dos seus pecados. Certo? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Beijos. Tchau.